3 horas. Foi esse o tempo que minha família me deixou sentada sozinha no Le Bernardi na véspera de Natal, cercada pela elite de Manhattan, enquanto os garçons ficavam perguntando se eu ainda estava esperando meu grupo. Quando finalmente chegaram com seus amigos empresários, as primeiras palavras do meu padrasto não foram um pedido de desculpas. Em vez disso, ele anunciou a todos: viram? Eu disse que ela ainda estaria aqui, esperando como um animal de estimação fiel. A mesa inteira caiu na gargalhada. Meu irmão acrescentou uma piada à parte. Minha irmã filmou tudo para postar nos stories do Instagram. Naquele momento, sentado naquele restaurante 3 estrelas Michelin, percebi algo. Eles não me convidaram para jantar. Eles me convidaram para ser o jantar, o entretenimento para os amigos deles. Meu nome é Wanda Howard, tenho 32 anos, e o que aconteceu em seguida mudou tudo. Porque enquanto eles riam, eu transferia silenciosamente arquivos que destruiriam o império deles. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa conhecer a família Howard. Meu padrasto, Richard, construiu a Howard Industries do zero, transformando-a em um império de 500 milhões de dólares. Ele se casou com minha mãe quando eu tinha 17 anos. Quando ela morreu 5 anos depois, pensei que ele me mandaria embora. Em vez disso, ele me manteve por perto, não por amor, mas como um lembrete de sua generosidade. Você deveria ser grata, ele dizia em todas as reuniões de família. Não são muitos os homens que manteriam os problemas da esposa por perto. Concluí meu MBA na Wharton, graduando-me com summa cum laude. Implementei estratégias inovadoras na Howard Industries que aumentaram a receita em 30%. Mas em todas as reuniões do conselho, Richard me apresentava da mesma maneira: esta é Wanda, filha da minha falecida esposa. Mantemos ela por perto. É o que a família faz em casos de caridade. Meu meio-irmão Marcos, 2 anos mais novo, mas filho legítimo de Richard, reivindicava todos os projetos bem-sucedidos como seus. A expansão para Singapura, que desenvolvi durante 6 meses, foi apresentada por Marcos ao conselho enquanto eu permanecia em silêncio num canto, anotando tudo como uma secretária. Minha meia-irmã, Stephanie, construiu sua carreira de influenciadora com base na estética de garota rica, usando dinheiro e conexões da família. Ela tinha 2 milhões de seguidores que a haviam ostentar bolsas de grife e férias exóticas. Atrás das câmeras, ela me tratava como uma empregada. Wanda, segura meu celular. Wanda, pega meu café. Wanda, você está na foto, sai da frente. 15 anos nessa família e eu ainda comia na mesa das crianças durante os feriados. 15 anos ouvindo que eu não tinha o DNA dos Howard para os negócios. 15 anos engolindo meu orgulho porque eu acreditava que família, mesmo a família escolhida, significava alguma coisa. Eu estava prestes a descobrir exatamente o que eu significava para eles. O padrão era sempre o mesmo. Cada conquista que eu alcançava se tornava uma prova da minha inadequação. Quando consegui o contrato de 12 milhões de dólares com o Grupo Morrison, Marcos anunciou na reunião trimestral: tive que intervir e salvar a apresentação amadora da Wanda. Graças a Deus eu estava lá. Os membros do conselho assentiram com simpatia enquanto eu permanecia sentada, com os slides da minha apresentação ainda no meu laptop, intocados. Você tem sorte de ainda estarmos por perto, disse Marcos depois, em voz alta o suficiente para que todo o andar executivo ouvisse. Uma família de verdade não precisaria de tanta atenção. A crueldade de Stephanie era mais pública. No mês passado, ela organizou um jantar de gala beneficente para 500 convidados. Eu havia coordenado todo o evento, fornecedores, cronograma, autorizações. Quando o prefeito elogiou a organização, Stephanie riu: a Wanda ajudou um pouquinho. Damos a ela tarefas simples para que se sinta incluída. É importante ser gentil com os menos afortunados. A sala riu educadamente. Eu sorri e me desculpei, indo ao banheiro, onde fiquei em uma cabine tremendo de raiva, uma raiva que não conseguia expressar. O desprezo de Richard era o mais calculado. Durante uma entrevista à CNBC sobre empresas familiares bem-sucedidas, o repórter perguntou sobre planejamento de sucessão. Meu filho Marcos tem a visão, disse Richard. Minha filha Stephanie tem o carisma. Quanto a Wanda, ele fez uma pausa, aquela pausa ensaiada que usava em negociações. Bem, nem todo mundo nasceu para liderar.
Ela tenta, coitada. O entrevistador pareceu desconfortável. Mas ela não é a sua diretora de desenvolvimento estratégico? Um título de cortesia, sorriu Richard. Acreditamos em dar uma chance a todos, mesmo que nunca cheguem a estar à altura. Aquela entrevista teve 3 milhões de visualizações. A sessão de comentários foi brutal. Mas o que mais doeu foi a conversa no grupo da família depois. Marcos compartilhou o link com emojis de risada. Stephanie acrescentou: papai realmente disse o coitada na TV nacional. Ninguém perguntou como eu me sentia. 20 de dezembro, 4 dias antes da véspera de Natal. O e-mail chegou exatamente às 9 horas da manhã. Reunião familiar sobre planejamento sucessório. 24 de dezembro, 19 horas, Le Bernardin. Presença obrigatória. Richard. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. Planejamento sucessório significava o testamento. O testamento significava os bens da minha mãe, 50 milhões de dólares que ela havia deixado em um fundo fiduciário, cuja liberação exigia a assinatura de Richard como executor. Por 15 anos, ele manteve esse dinheiro como refém, prometendo assinar quando chegasse a hora certa. Mas havia mais em jogo do que dinheiro. Antes de morrer, Eleanor Whitman, ex-diretora financeira da empresa e minha mentora secreta, havia me transferido algo inestimável: 15% das ações da Howard Industries por meio de uma empresa de fachada. A transferência era legal, à prova de balas, mas oculta. Se Richard a descobrisse antes que eu estivesse pronto, ele poderia transformar minha vida no inferno por meio de uma guerra corporativa. Uma única assinatura de Richard poderia apagar todo o meu futuro, sussurrei para o meu reflexo naquela manhã. O e-mail continha um pós-escrito que quase me passou despercebido: traga a documentação que comprove suas contribuições para a empresa familiar. Minhas contribuições. Peguei a pasta que vinha mantendo organizada há 5 anos. Cada contrato que negociei, cada estratégia que desenvolvi, cada centavo que ganhei para a Howard Industries, tudo meticulosamente documentado. Eleanor me ensinou bem: guarde os recibos, principalmente os da família. Principalmente os do Richard. Mas será que seria suficiente? O testamento tinha uma cláusula que Richard adorava citar: a distribuição estava condicionada à manutenção da harmonia familiar. Ele definia harmonia como obediência, como silêncio, como aceitar quaisquer migalhas que me atirassem. Abri meu laptop e vi outro e-mail, este criptografado, de James Mitchell, CEO da Quantum Tech. O assunto me deixou sem fôlego: oferta final. Resposta necessária até 26 de dezembro. 50 milhões de dólares. Diretor de estratégia. Uma nova vida. Se eu conseguisse sobreviver mais 4 dias. Passei os 3 dias seguintes me preparando para a guerra, fingindo que tudo estava normal. No meu apartamento, organizei os documentos como um general planejando uma batalha. A pasta de contribuições chegou a 300 páginas, contratos, e-mails, projeções financeiras mostrando que minhas estratégias haviam gerado mais de 200 milhões de dólares em receita. Fiz 3 cópias, guardei uma em um cofre, carreguei uma para uma nuvem segura e mantive uma comigo. A voz de Eleanor ecoou na minha memória, da nossa última conversa antes de ela falecer. Richard vai tentar apagar você da história da empresa. Não deixe. Documente tudo. E então, apertando minha mão com uma força surpreendente, ela disse: deixei algo para você. Um seguro. Está no cofre do meu antigo escritório. A combinação é a data de aniversário da sua mãe. Use-a quando eles cruzarem a linha de chegada. Encontrei o pendrive exatamente onde ela havia indicado. Quando conectei, meu sangue gelou: gravações de áudio, documentos financeiros, provas que poderiam destruir Richard Howard. Mas eu não estava pronto para ser um destruidor. Ainda não. Eu ainda acreditava que poderia conquistar meu lugar por mérito próprio. No dia 23 de dezembro, abri novamente a proposta da Quantum Tech. Os termos eram extraordinários: salário base de 2,5 milhões de dólares, opções de ações potencialmente no valor de centenas de milhões e total autonomia para construir sua divisão de estratégia de inteligência artificial. Eles queriam minha resposta até 26 de dezembro, 2 dias após a reunião familiar. James Mitchell foi direto em nossa última ligação. Wanda, você é brilhante, mas tem síndrome de Estocolmo com essa família.
Eles nunca vão enxergar o seu valor. Nós enxergamos, mas essa oferta não vai esperar para sempre. Encarei a pasta com a inscrição a seguro na área de trabalho do meu laptop. Lá dentro estavam os arquivos de Eleanor, à espreita como uma arma carregada. Espere pelo melhor, sussurrei as palavras de Eleanor. Prepare-se para a guerra. O amanhã decidirá tudo. Se você já foi o bode expiatório da família, sabe exatamente por que guardei aqueles recibos. A manipulação psicológica, a humilhação pública, a constante lembrança de que você tem sorte de ser incluído, tudo isso vai se acumulando. Mas o que você faria se tivesse provas de algo que pudesse derrubá-los? Deixe sua opinião nos comentários. E, por favor, inscreva-se no canal se quiser saber como isso termina. 24 de dezembro, véspera de Natal. Cheguei ao Le Bernardin exatamente às 19 horas. O maitre me reconheceu imediatamente. Senhora Howard, a mesa da sua família está pronta. A sala de jantar privativa, conforme solicitado. Eu vestia meu melhor vestido, um Armani preto que eu havia comprado com meu próprio dinheiro, não com cartões de crédito da família. O restaurante brilhava com decorações natalinas, repleto da elite de Manhattan celebrando a véspera de Natal em grande estilo, digno de um restaurante 3 estrelas Michelin. Nossa mesa, posta para 8 pessoas, oferecia uma vista privilegiada de todo o salão. 7h15, nenhum sinal deles. Pedi água com gás e verifiquei meu celular. Nada. 7h30, o garçom aproximou-se, com uma expressão profissionalmente neutra, mas com um olhar compassivo. Deveríamos reservar a mesa, senhorita Howard? Talvez seu grupo esteja atrasado no trânsito. Eles estarão aqui, eu disse, embora meu estômago já estivesse embrulhado. 8h, tentei ligar para Richard, direto para a caixa postal. Marcos, a mesma coisa. Stephanie, o telefone dela tocou, mas ela não atendeu. 8h30, o garçom retornou, desta vez com o sommelier. Senhora, a cozinha fecha às 22h. Gostaria de pedir uma entrada enquanto espera? Outros clientes começaram a notar. Reconheci vários membros do conselho da Howard Industries em mesas próximas. Patricia Morrison, do Times, estava 3 mesas adiante, jantando com o marido. Todos me viram sentada sozinha em uma mesa para 8 pessoas. 8h45, meu celular vibrou. Uma mensagem da Stephanie, quase chegando. Papai vai trazer uns amigos. O emoji do diabo deveria ter sido um aviso, mas eu ainda era ingênuo o suficiente para sentir alívio por eles virem. Encomendei uma garrafa de Chablis de $500. Se quisessem me humilhar, fariam com que pagassem por esse privilégio. Senhora, nossa cozinha fecha às 22h, lembrou-me o garçom, em voz alta o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. 21h, finalmente entendi o que estava acontecendo. A história do Instagram da Stephanie apareceu no meu celular, postada do Pravda, um bar a 6 quarteirões de distância. Lá estava ela, rindo com Marcos, Richard e 5 homens de terno caro que reconheci como os principais investidores da Howard Industries. Legenda: esquenta antes do jantar. A próxima publicação mostrava Marcos segurando o celular e dando zoom em algo. Os comentários já estavam chegando. Cliquei para ver o que ele estava filmando. Era eu. Alguém no Le Bernardin estava me transmitindo ao vivo enquanto eu estava sentada sozinha, e Marcos estava compartilhando a transmissão. O comentário dele, deixando o caso de caridade para depois. Meu rosto ardeu. O garçom aproximou-se novamente, e vi pena em seus olhos. Todos os clientes da elite no restaurante podiam ver o que estava acontecendo, o caso de caridade da família Howard, sentado sozinho na véspera de Natal, tão patético que não conseguia ir embora. Abri meu laptop e abri a pasta intitulada Seguros. Lá dentro havia dezenas de arquivos que Eleanor havia coletado ao longo dos anos. Um deles me chamou a atenção, o áudio da reunião do conselho, de 15 de dezembro de 2024. Coloquei meus fones de ouvido e ouvi. A voz de Richard, clara como o dia: a situação fiscal está resolvida. Transferimos $8 milhões pelas contas das Ilhas Cayman. A Receita Federal nunca vai encontrar. Marcos sabe. Mas não conte para Stephanie, ela não consegue ficar de boca fechada.
Eleanor estava gravando a reunião do conselho de administração de sua cama de hospital, por telefone. Eles achavam que ela estava doente demais para comparecer. Fechei o laptop e tomei uma decisão. Se eles queriam um espetáculo, eu lhes daria um que jamais esqueceriam. Pedi outra garrafa de vinho, o Borgonha mais caro da carta, $3.000. Então sorri para o garçom. Eles chegarão em breve. Pessoas importantes sempre chegam fazendo uma entrada triunfal. Ele assentiu com a cabeça, mas eu o flagrei olhando para o relógio. Enquanto esperava, pensei em Eleanor Whitman e no dia em que ela mudou minha vida. 6 meses antes de falecer, ela me chamou ao seu escritório. O câncer havia lhe tirado 18 quilos, mas sua mente permanecia tão lúcida como sempre. Wanda, preciso te contar uma coisa sobre o Richard. Ela trancou a porta e ligou uma máquina de ruído branco. Trabalho nesta empresa há 20 anos. Vi o que ele faz com quem o ameaça. Você o ameaça. Eu não represento uma ameaça. Ele mal reconhece a minha existência. Exatamente. Você é inteligente, capaz e tem direito legítimo aos bens da sua mãe. Isso faz de você uma pessoa perigosa. Ela tirou um pendrive. Esta é a sua apólice de seguro. Tudo que Richard não quer que seja revelado está aqui. Que tipo de tudo isso? Fraude fiscal, peculato, uso de fundos da empresa para despesas pessoais, amantes, dívidas de jogo, subornos a funcionários da prefeitura, $8 milhões em contas offshore ocultas, tudo documentado, tudo registrado. Eu fiquei olhando fixamente para o pequeno aparelho. Por que você está me dando isso? Porque ele vai vir atrás de você eventualmente. Quando isso acontecer, você vai precisar de uma vantagem. Ela colocou o documento na minha mão. O áudio da reunião do conselho de 15 de dezembro é particularmente condenatório. Ele admitiu ter cometido fraude fiscal achando que eu não estava prestando atenção. Eleanor, isto é, sua mãe salvou a vida da minha filha uma vez. Você sabia disso? Ela pagou pelo tratamento de câncer dela quando eu não tinha condições. Eu devo proteção à filha dela. Ela apertou minha mão. Use isso quando eles cruzarem a linha de chegada. Você saberá quando for. Agora, sentada sozinha no Le Bernardin, eu sabia que a última fila não estava apenas me fazendo esperar. Estava me fazendo esperar em público, transformando minha humilhação em entretenimento. Abri meu celular e comecei a escrever um e-mail que esperava nunca ter que enviar. 21h45, enquanto a elite de Nova York me observava sentada sozinha, meu telefone vibrou com um e-mail que mudou tudo. James Mitchell, da Quantum Tech, marcou como urgente: Wanda, o conselho se reuniu hoje à noite. Aprovação unânime, $50 milhões para o desenvolvimento da plataforma de inteligência artificial, mas precisamos que você a lidere. Oferta oficial em anexo. Salário inicial de $2,5 milhões mais participação acionária. Valor estimado no IPO, mínimo de $200 milhões. Data de início, 2 de janeiro. Precisamos da sua resposta até a meia-noite de 26 de dezembro. Li o contrato no meu celular, mantendo uma expressão neutra. Diretor de estratégia, sala de canto, equipe de 200 pessoas, tudo que a Howard Industries havia me negado. Mas havia algo mais que importava. Abri meu portfólio de investimentos, verificando as participações que Eleanor havia me transferido por meio de sua empresa de fachada, a Whitman Holdings LLC, 15% da Howard Industries, atualmente avaliadas em $75 milhões. Os outros acionistas não sabiam. Richard não sabia. As ações estavam em custódia fiduciária, invisíveis até serem ativadas. Eleanor tinha sido brilhante. Ela estruturou tudo de forma que a transferência acontecesse gradualmente ao longo de 5 anos, em percentagens suficientemente pequenas para evitar as exigências de divulgação da SEC. Consultei o registro de acionistas. Ricardo, 35%. Marcos, 10%. Stephanie, 5%. Diversos investidores, 35%. E escondido nessa última categoria, dividido entre 3 empresas de fachada, meus 15%. Uma mensagem do meu advogado, David Shen, documentação sobre direitos de voto pronta para quando você precisar. A propósito, Thomas Mitchell, da Mitchell Ventures, está perguntando sobre você.
Disse que vai jantar no Le Bernardin hoje à noite. Olhei ao redor do restaurante. 3 mesas adiante, em um canto reservado, estava Thomas Mitchell, irmão de James e um dos maiores investidores da Howard Industries, com 12% de participação. Ele cruzou o meu olhar com o meu e ergueu levemente a taça de vinho. Uma saudação, ou talvez um reconhecimento. Se eu e Thomas juntássemos nossas participações, teríamos 27%. Não o suficiente para controlar a empresa, mas o suficiente para causar sérios problemas para Richard. 21h55, as coisas estavam se encaixando de maneiras que Richard jamais poderia imaginar. Consultei a lista completa de acionistas no meu laptop e comparei com as anotações de Eleanor. Lá estava Patricia Patterson, sentada a 4 mesas de distância com o marido. Ela detinha 8% das ações por meio de seu fundo familiar. Sempre fora friamente educada com Richard, profissional, mas distante. As anotações de Eleanor explicavam o motivo. Patricia sabe sobre a primeira esposa de Richard. A verdadeira história. Depois, havia Michael Torres, que possuía 6%. Ele não estava presente esta noite, mas Eleanor havia documentado sua frustração com a liderança de Richard. Quer Richard fora, mas precisa de aliados. Juntos, Thomas Mitchell, Patricia Patterson, Michael Torres e eu teríamos 41%. Ainda não era suficiente para uma aquisição hostil. Mas Eleanor também havia pensado nisso. Suas anotações detalhavam uma cláusula de defesa contra aquisições hostis nos estatutos da empresa. Em caso de condenação criminal do CEO, os direitos de voto seriam temporariamente transferidos para o maior grupo de acionistas não familiares. Se Richard fosse condenado por fraude fiscal, nossos 41% se tornariam um voto decisivo. Verifiquei o restaurante novamente. Patricia Patterson definitivamente estava me observando agora, com uma expressão pensativa. O Maitre acabará de sussurrar algo para ela, provavelmente explicando que eu estava esperando sozinha havia 3 horas. Meu celular vibrou com mais um story da Stephanie no Instagram. Dessa vez, o grupo todo estava numa limusine, com taças de champanhe erguidas. Richard falava para a câmera: "Vamos ver se nossa pequena beneficiária ainda está esperando. Aposto que ela ainda está sentada lá, fiel como uma cachorrinha." Os comentários começaram a surgir aos montes, mas misturados aos emojis de riso, havia outros: "Isso é cruel. Por que você faria isso com a família? Comportamento repugnante." Um comentário me chamou a atenção, de uma conta verificada: Patricia Patterson, estilo de liderança interessante, Richard. O imperador ainda não sabia, mas já estava nu. Toda a cidade começava a ver. 22 horas. Eles chegaram como heróis conquistadores, caminhando rumo ao próprio triunfo. Richard liderava o desfile, seus cabelos grisalhos impecavelmente penteados, seu terno de $10.000 impecável. Atrás dele, Marcus desfilava com a confiança de um herdeiro aparente. Stephanie estava com o celular na mão, transmitindo tudo ao vivo. 5 homens de terno vinham atrás, os maiores investidores da Howard Industries, homens que controlavam milhões e esperavam ser entretidos naquela noite. Todo o restaurante se virou para assistir. 3 horas em que estive sentada sozinha transformaram-se em um verdadeiro espetáculo, e agora o ato principal havia começado. Viram? A voz de Richard ecoou pela sala de jantar, projetada para ser ouvida a todo instante. Eu disse que ela ainda estaria aqui, esperando como um animal de estimação fiel. Os investidores riram. Marcus acrescentou em voz alta: 3 horas. Ela realmente não tem amor próprio. Stephanie deu um zoom com a câmera no meu rosto. Senhoras e senhores, apresento-lhes as crônicas do caso de caridade, ao vivo e em pessoa. Eles se sentaram ao meu redor, Richard na cabeceira da mesa, me posicionando na outra ponta como uma criança na mesa dos adultos. Os investidores pareciam desconfortáveis, mas divertidos, como acontece quando as pessoas assistem a algo cruel, mas não querem estragar a surpresa. Senhores, anunciou Richard, estejam diante da decepção da família que pensa que merece a herança. Um dos investidores, um homem mais jovem chamado Bradley, se remexeu desconfortavelmente. Isso é um pouco duro, Richard. Duro, Bradley? Você não sabe o que passamos. 15 anos carregando peso morto. Richard tirou uma pasta do bolso. Mas hoje à noite, vamos resolver isso.
Todos os clientes da elite do Le Bernardin observavam. Patrícia Patterson chegou a virar a cadeira para ter uma visão melhor. O maitre ficou paralisado, claramente sem saber se deveria intervir. Permaneci completamente imóvel, com as mãos cruzadas e a expressão calma. Por dentro, meu coração estava acelerado. Mas Eleanor me ensinou: nunca deixe que eles vejam você se quebrar. É isso que eles querem. Richard deslizou um documento grosso sobre a mesa. Assine isto, disse ele, e deixaremos você ficar com as joias da sua mãe. Peguei o documento e li rapidamente. Deserdação total. Renúncia a qualquer direito sobre a Howard Industries. Renúncia a todos os direitos sobre o patrimônio da minha mãe. Em troca, sua coleção de joias, avaliada em talvez $50.000. Leia em voz alta, disse Marcus, sorrindo. Deixe todos ouvirem o seu valor. Richard concordou, e sua voz ecoou pelo restaurante. Eu, Wanda Howard, reconheço que não contribuí com nada de valor para Howard Industries e renuncio a quaisquer direitos sobre a herança Howard. Stephanie continuou filmando e acrescentando comentários. Para quem está chegando agora, é isso que acontece quando se confunde caridade com família. Você deveria ser grato por estarmos oferecendo qualquer coisa, continuou Richard. As joias da sua mãe são mais do que você merece. Um dos investidores, um senhor mais velho chamado Harrison, franziu a testa. Richard, isso é necessário? É véspera de Natal. São negócios, Harrison. Às vezes é preciso cortar o que não serve para nada. Richard olhou para mim. Bem, não temos a noite toda. Thomas Mitchell havia se levantado da mesa e estava de pé perto do bar, observando atentamente. Patrícia Patterson digitava rapidamente no celular. Reconheci a expressão, ela estava enviando mensagens para seus sócios. Você quer que eu abra mão de $50 milhões em fundos fiduciários? Perguntei em voz baixa, mas alta o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Além de qualquer direito sobre a empresa que ajudei a construir em troca de joias? Empresa que você ajudou a construir? Marcus riu. Você era uma secretária com um título pomposo. Uma secretária que aumentou a receita em 30%. Minhas estratégias aumentaram a receita, respondeu Marcus prontamente. Suas estratégias? Devemos revisar os documentos de expansão para Singapura? Aqueles com minhas impressões digitais por todos os metadados? O rosto de Richard escureceu. Assine os papéis, Wanda, ou saia de mãos vazias. Era isso. O momento que definiria tudo. 3 horas de humilhação. 15 anos sendo tratada como uma estranha. E agora queriam que eu renunciasse aos meus direitos enquanto filmavam tudo para entretenimento. Mas às vezes a melhor vingança não é barulhenta nem dramática. Às vezes é tão silenciosa quanto clicar em enviar em um e-mail. Se você já teve um momento de ruptura, deixe um comentário abaixo. Li o documento devagar, deixando o silêncio se instalar. O restaurante ficou em silêncio, até os garçons estavam paralisados. Então, não recebo nada da empresa que ajudei a construir? Perguntei, com a voz firme. Você não contribuiu com nada, disse Richard secamente. Vocês não são da família de verdade. Nunca foram. Marcus inclinou-se para a frente. As joias da mamãe são mais do que você merece. Papai está sendo generoso. Generoso? Coloquei os papéis de lado. Deixe-me ver se entendi. Vocês estão me pedindo para abrir mão dos meus direitos sobre o fundo fiduciário de $50 milhões da minha mãe, renunciar a qualquer direito sobre a Howard Industries, onde trabalho há 15 anos e, em troca, recebo joias no valor de $50 mil. É mais do que alguém como você merece, acrescentou Stephanie, ainda filmando. O garçom se aproximou com a conta, $3 mil pelo vinho que eu havia pedido enquanto esperava. Ele pareceu mortificado ao colocá-la sobre a mesa. Richard riu. $3 mil? Estava tentando afogar as mágoas na bebida? Ele empurrou o cheque na minha direção. Esta é a sua conta. Sua última despesa em nome dos Howard. Olhei para o cheque, depois para Richard, depois para a sala cheia de testemunhas. Patrícia Patterson estava com o celular na mão, gravando. Thomas Mitchell tinha se aproximado.
Até o Maitre estava observando. Eu sorri. Pela primeira vez em toda a noite, eu sorri de verdade. Sabe de uma coisa? Você tem toda a razão. Eu não sou da sua família. Peguei o cartão de crédito da empresa que o Richard tinha esquecido de cancelar, aquele vinculado à minha conta de despesas. Eu pago a conta. Então olhei diretamente para a câmera de Stephanie. E Richard, talvez você queira dar uma olhada no seu celular. Acabei de te enviar algo importante. O telefone dele vibrou. Depois vibrou de novo e de novo. As roupas do imperador estavam prestes a desaparecer. Levantei-me lentamente, com a mesma compostura que Eleanor me ensinara a manter em reuniões de diretoria. Antes de assinar qualquer coisa, deixe-me enviar um e-mail rápido. Peguei meu celular, meus dedos firmes apesar da adrenalina que corria em minhas veias. Para, Divisão Criminal do IRS, Divisão de Fiscalização da SEC, Conselho de Administração da Howard Industries, 12 destinatários. CC, Redação de Negócios do New York Times, Wall Street Journal, CNBC. Assunto, urgente, provas de fraude fiscal, Richard Howard, CEO da Howard Industries. Anexo, áudio _board _meeting deck 15_2024.mp3. O que você está fazendo? Perguntou Richard, mas seu celular já estava explodindo de notificações. Eleanor Whitman me deixou algo, eu disse calmamente. Uma gravação da reunião do conselho de 15 de dezembro, aquela em que você achou que ela estava doente demais para participar por telefone. O rosto de Richard empalideceu ao abrir o e-mail. Sua própria voz ecoou pelo restaurante vinda do alto-falante do celular. Ele havia apertado o botão de reprodução sem querer. A situação fiscal está resolvida. Já movimentamos 8 milhões pelas contas das Ilhas Cayman. A Receita Federal jamais. Ele interrompeu a reprodução freneticamente, mas era tarde demais. Todos os membros do conselho estavam ouvindo a gravação completa em seus próprios telefones. Os investidores à nossa mesa se afastavam de Richard como se ele fosse radioativo. Isso é gravação ilegal, gaguejou Marcos. Na verdade, não é, eu disse. Eleanor era membro do conselho e tinha autorização para participar de todas as reuniões. Nova York é um estado que exige o consentimento de apenas uma das partes. O telefone de Richard tocou. O identificador de chamadas mostrou, Divisão Criminal da Receita Federal, IRS. Ele recusou a chamada. Imediatamente tocou novamente. Seu pequeno idiota! Ele começou a se levantar, mas Thomas Mitchell deu um passo à frente. Sente-se, Richard, disse Thomas em voz baixa. Você já terminou. O restaurante inteiro estava assistindo. Patricia Patterson estava ao telefone com alguém que falava rapidamente. Vários outros clientes pesquisavam no Google a fraude fiscal do CEO da Howard Industries. O império estava ruindo, e todos assistiam ao vivo. Ah, e o James Mitchell quer que eu mande um oi para ele, eu disse, em tom de conversa. O investidor ergueu a cabeça bruscamente. James Mitchell era irmão de Thomas e CEO da Quantum Tech, a maior concorrente da Howard Industries. O quê? A voz de Richard falhou. O acordo com a Quantum Tech, o contrato de desenvolvimento da plataforma de inteligência artificial de $50 milhões que você vem buscando há 2 anos. Mostrei o contrato no meu celular para todos na mesa. Assinei ontem. Começo como diretor de estratégia no dia 2 de janeiro. Esse era o nosso acordo. Richard rugiu, esquecendo-se de que estávamos em público. Estive negociando isso por 2 anos. Não. Esse foi o meu acordo. Eu o apresentei, desenvolvi e fechei. Assim como a expansão em Singapura. Assim como o contrato com o Grupo Morrison. Assim como todos os outros sucessos pelos quais você e Marcos reivindicaram o crédito. Thomas Mitchell se levantou. Isso é verdade, Richard. Você tem se apropriado do crédito pelo trabalho dela? Ela está mentindo, protestou Marcos, mas sua voz estava fraca. Será? Virei-me para Thomas. Verifique os metadados de qualquer documento estratégico dos últimos 5 anos. Verifique quem realmente escreveu as propostas.
Verifique de quem foram as credenciais usadas para acessar o sistema às 2 horas da manhã e terminar as apresentações que Marcus assumiu como suas às 9 horas. Harrison, um dos investidores mais antigos, já estava em seu laptop. Meu Deus, Richard! As impressões digitais dela estão em tudo, a expansão em Singapura, o acordo com a Morrison, a fusão com a Fênix. 50 milhões de dólares, continuei. É o que minhas ideias o inúteis o valem para a Quantum Tech. Mais um salário de 2,5 milhões de dólares por ano. Stephanie parou de filmar. Seu rosto empalideceu ao perceber que sua transmissão ao vivo havia capturado tudo, a confissão de Richard, a admissão da fraude fiscal, a revelação de que o sucesso da família foi construído com base no meu trabalho. Quantos espectadores você tem agora, Stephanie? Perguntei. Ela olhou para o celular. Sua voz era quase um sussurro. 47 mil. Só mais uma coisa, eu disse, tirando uma pasta da minha bolsa. Eu possuo 15% da Howard Industries. A mesa ficou em silêncio. A boca de Richard abria e fechava como a de um peixe ofegante. Isso é impossível, conseguiu dizer ele. Eu saberia de qualquer transferência de ações. Eleanor Whitman criou um fundo fiduciário antes de falecer, a Whitman Holdings LLC. Ela me transferiu ações ao longo de 5 anos, mantendo cada transferência abaixo dos limites de divulgação da SEC. Coloquei os documentos sobre a mesa, todos completamente legais, todos autenticados em cartório, todos devidamente arquivados. Thomas Mitchell começou a rir mesmo. Eleanor te enganou, Richard, mesmo em seu leito de morte. 15%, continuei, olhando para Thomas. Somando aos seus 12% e aos 8% de Patricia Patterson, isso dá 35%. Adicione os 6% de Michael Torres, que acredito que ele esteja disposto a contribuir, e chegamos a 41%. Patricia Patterson juntou-se a nós à mesa. 41% passa a ser o controle acionário se o CEO for condenado por um crime grave, de acordo com os seus próprios estatutos. O telefone de Richard não parava de tocar. O identificador de chamadas alternava entre Divisão Criminal da Receita Federal, membro do Conselho Williams e advogado corporativo. Você planejou isso, acusou Marcus, mas estava se afastando do pai. Não, eu disse. Você planejou isso. Você planejou me humilhar na véspera de Natal diante da elite de Nova York. Você planejou me deserdar enquanto Stephanie transmitia tudo para o mundo. Eu simplesmente decidi parar de ser sua vítima. Uma confusão na entrada do restaurante. 2 homens de terno escuro com distintivos visíveis. Senhor Richard Howard, gritou um deles. Divisão Criminal da Receita Federal. Precisamos que o senhor venha conosco. O restaurante inteiro estava filmando. Todos os celulares estavam em punho. As manchetes de amanhã estavam se escrevendo sozinhas. O número de comentários na transmissão ao vivo de Stephanie estava explodindo. Karma. O caso de caridade acabou se tornando o chefe. Richard Howard está acabado. Peguei a caneta que Richard me dera para renunciar à minha herança. Em vez disso, assinei meu nome com um floreio nos papéis de deserdamento. Você tem razão, Richard. Eu não preciso do seu dinheiro. Larguei a caneta. Mas aceitarei a companhia. Virei-me para o garçom que tinha sido tão paciente a noite toda. Por favor, debite esta conta no cartão corporativo do Sr. Howard, o que está cadastrado. Senhora, esse cartão foi recusado, disse ele, pedindo desculpas. Então use este. Entreguei-lhe meu cartão corporativo da Quantum Tech, já ativado. E, por favor, reserve uma passagem de primeira classe para Paris, com partida hoje à noite. Tenho um novo emprego para comemorar. Richard tentou se levantar para ir embora, mas os agentes da Receita Federal já estavam lá. Sr. Howard, por favor, não torne isso difícil. Você não pode fazer isso, ele gritou para mim. Depois de tudo que fizemos por você. Feito para mim? Eu ri, mas não havia humor nenhum nisso. Você quer dizer a humilhação constante? O roubo do meu trabalho? As 3 horas que você me deixou sentada aqui esta noite para sua diversão? Thomas Mitchell estava ao telefone. A segurança chegou, Richard. Minha segurança.
Eles vão escoltá-lo para fora como manda o figurino. Senhores, disse-o aos agentes da Receita Federal. O Sr. Howard precisa de um momento. Ele acabou de perder tudo. Marcus tentou escapar, mas Harrison segurou seu braço. Não tão rápido. Seu nome também consta nesses documentos. O conselho vai querer falar com você. Stephanie tentava freneticamente apagar sua transmissão ao vivo, mas seus seguidores já estavam gravando tudo. Por favor, ela implorou. Isso vai me arruinar. Minhas parcerias com marcas, tudo. Sua marca foi construída humilhando os outros, eu disse simplesmente. Talvez seja a hora de uma reformulação. Os agentes da Receita Federal conduziram Richard em direção à saída. Todo o restaurante assistiu em silêncio enquanto o imperador era escoltado para fora algemado. Richard tentou uma última manobra de poder enquanto os agentes paravam à porta. Isso é um mal-entendido. Chamem meu advogado. Chamem o prefeito. Eu dou milhões para... Senhor, por favor, pare de falar, aconselhou um agente. Tudo o que o senhor disser poderá ser usado contra o senhor. O restaurante inteiro estava de pé. Patrícia Patterson falava rapidamente com alguém ao telefone. Consegui captar as palavras da reunião de emergência do conselho em CEO interino. Você não pode fazer isso com a família. Marcus gritou para mim, com o rosto vermelho de raiva e pânico. Família? Virei-me para encará-lo completamente. Segundo você, eu nunca fui da família. Eu era o caso de caridade. Lembra? O animal de estimação fiel. Stephanie soluçava agora, com o celular repleto de notificações. A L'Oréal acaba de rescindir meu contrato. A Mercedes quer seu carro de volta. A Cartier está exigindo que eu devolva as joias da última campanha. Por favor, ela implorou. Você precisa resolver isso. Você precisa dizer a eles que foi um mal-entendido. Não há mal-entendidos. Você transmitiu sua crueldade para 47 mil pessoas. Agora você está enfrentando as consequências. Thomas Mitchell se aproximou de mim. Senhora Howard, precisamos discutir a transição. O conselho se reunirá amanhã de manhã, mesmo sendo Natal. A senhora poderá comparecer? Estarei em Paris, eu disse. Mas participarei por telefone. Patrícia tem minha procuração para quaisquer votações imediatas. A segurança abriu caminho entre a multidão de clientes do restaurante, todos filmando a caminhada da vergonha de Richard. Alguém já havia postado o vídeo no Twitter com a legenda. CEO da Howard Industries é preso no Le Bernardin após filha expor fraude fiscal ao vivo. Marcus fez uma última tentativa desesperada. Vocês precisam de nós. Vocês não sabem como administrar uma empresa. Estou gerenciando sua parte da empresa há 5 anos, eu disse. A única coisa que não sei fazer é levar o crédito pelo trabalho de outras pessoas. Mas tenho certeza de que vou descobrir. Quando meu voo decolou a 1h da manhã, a prisão de Richard já era um dos assuntos mais comentados no mundo todo. Da minha poltrona na primeira classe, acompanhei a cobertura jornalística pelo meu celular. CNN, CEO da Howard Industries é preso por fraude fiscal em restaurante exclusivo de Manhattan. O vídeo mostrava Richard sendo levado algemado enquanto centenas da elite de Nova York assistiam. Os canais financeiros estavam em polvorosa. Os contratos futuros de ações indicavam que a Howard Industries abriria em queda de 40%. Um analista disse, isso é um colapso total da governança corporativa. A Fox Business tinha conseguido acesso à transmissão ao vivo de Stephanie. Eles estavam reprisando o momento em que Richard me chamou de animal de estimação fiel, com comentaristas discutindo a cultura corporativa tóxica. Meu celular vibrou com uma mensagem de Patrícia Patterson. Reunião de emergência do conselho confirmada para as 8h. Richard foi demitido com efeito imediato. Marcus foi suspenso enquanto aguarda a investigação. Vote no CEO interino, Thomas te indicou. Respondi por mensagem. Atualmente trabalho na Quantum Tech, mas ajudarei a encontrar o substituto ideal. Apareceu uma notificação push do The New York Times. A Howard Industries enfrenta investigação federal após a prisão de seu CEO. A filha do denunciante é aclamada como heroína corporativa. Denunciante.
Herói. Às 6 horas, eu era o caso de caridade familiar. Outro texto, este de James Mitchell. Vi a notícia. O escritório de Paris está pronto para você. Aproveite suas férias. Você merece. Nos vemos dia 2 de janeiro. Consultei o perfil de Marcos no LinkedIn. Ele já o havia atualizado em busca de novas oportunidades. Nenhuma menção a Howard Industries. Todo seu histórico executivo havia sido apagado. O Instagram de Stephanie havia se tornado privado, mas a internet nunca esquece. Alguém criou uma compilação de vídeos. Influenciadora perde tudo após praticar bullying contra a irmã. 10 milhões de visualizações em 3 horas. O capitão anunciou que estávamos atingindo a altitude de cruzeiro. Desliguei meu celular, reclinei a poltrona e pedi champanhe. Pela primeira vez em 15 anos, eu estava livre. A queda de Stephanie foi rápida e brutal, acompanhada em tempo real nas redes sociais. Quando aterrissei em Paris, o número de seguidores dela havia caído de 2 milhões para 500 mil. O número de pessoas que deixaram de seguir estava acontecendo tão rápido que alguém criou um site que rastreava os dados em tempo real, como um cotor de ações ao contrário. A declaração da L'Oréal foi uma expressão corporativa que expressava repúdio: não podemos associar nossa marca a indivíduos que promovem o bullying e a crueldade. A Mercedes foi menos sutil. Com efeito imediato, o contrato da senhorita Howard como embaixadora da marca está rescindido. Solicitamos a devolução de todos os veículos. Cartier, Dior, Revolve, Fashion Nova, todas as marcas com as quais ela tinha parceria emitiram avisos de rescisão. O valor total dos contratos perdidos, 10 milhões de dólares nos próximos 2 anos. Mas a vingança da internet foi mais criativa. Alguém encontrou todos os vídeos em que Stephanie ostentava riqueza enquanto me chamava de caso de caridade. Criaram uma supermontagem com um contador mostrando quanto dinheiro ela estava perdendo por segundo. O vídeo viralizou no TikTok, com 15 milhões de visualizações. Sua tentativa de gravar um vídeo de desculpas piorou as coisas. Sentada no que claramente era um apartamento despojado, os móveis de design eram alugados, ela chorou por estar presa em uma dinâmica familiar difícil. Os comentários foram implacáveis: você transmitiu sua crueldade ao vivo e agora está chorando pelas consequências. Um blog de fofocas a encontrou no Zillow procurando apartamentos tipo estúdio no Queens. A manchete dizia: da cobertura à rua, influenciadora em desgraça não consegue mais pagar o aluguel em Manhattan. A agência a dispensou. Sua equipe de gestão pediu demissão. Até mesmo sua assistente pessoal publicou um relato revelador sobre como era trabalhar para ela. Ela me fazia devolver presentes de marcas às lojas em troca de dinheiro. Ela cobrava dos amigos para irem às suas festas. Tudo era falso. A garota que construiu sua carreira humilhando os outros se tornou o exemplo perfeito de advertência na internet. 2 de janeiro. Entrei na sede da Quantum Tech como seu novo diretor de estratégia. O contraste foi imediato. Na Howard Industries, eu ficava escondido em um escritório sem janelas nos fundos. Aqui, James Mitchell me mostrou pessoalmente minha suíte de canto no 50º andar com vista para o Central Park. Sua equipe está pronta para conhecê-lo, disse ele. 200 das mentes mais brilhantes no desenvolvimento de inteligência artificial. Todos eles leram seu estudo de caso sobre a expansão em Singapura. Eles estão entusiasmados. Minha assistente, uma jovem inteligente chamada Clary, já havia organizado minha agenda. Sua primeira apresentação para o conselho é na quinta-feira. A revisão do protótipo da plataforma de inteligência artificial é na sexta. E a Forbes quer entrevistá-la sobre denúncias corporativas. O salário caiu na minha conta naquela manhã, $28.033, meu salário mensal antes dos bônus, mais do que eu ganhava em um ano na Howard Industries. Entretanto, o império de Richard estava desmoronando. A investigação se expandiu. O FBI descobriu $30 milhões em fundos desviados ao longo de 10 anos. O conselho descobriu que ele vinha usando jatos da empresa para viagens pessoais, cobrando jantares com clientes que nunca aconteceram e até mesmo debitando o aluguel do apartamento de sua amante na conta da empresa. Marcos estava desempregado e sem perspectivas de emprego. Todas as grandes empresas de Nova York o haviam colocado em listas negras.
Alguém vazou um e-mail que ele havia enviado implorando por um emprego em uma startup, oferecendo-se para trabalhar por qualquer valor que pudessem pagar. Eles o rejeitaram. Doei 10 milhões de dólares para organizações de acolhimento familiar em nome de Eleanor. O comunicado de imprensa dizia, em homenagem a Eleanor Whitman, que me ensinou que família não se resume a laços de sangue, mas sim a quem está presente na sua vida. Richard viu isso da cela onde estava detido no Centro de Detenção Federal, aguardando julgamento. Seu advogado me contou que Richard atirou a bandeja de comida na televisão. Do meu novo escritório, eu conseguia ver o prédio da Howard Industries. Já se falava em vendê-lo para cobrir custos legais. 5 de janeiro, 8 horas em ponto. Liguei para a reunião de emergência do conselho da Howard Industries do meu escritório na Quantum Tech. A primeira ordem do dia, anunciou Thomas Mitchell, foi a destituição formal de Richard Howard dos cargos de CEO e presidente do conselho. A votação foi unânime, 12 votos a 0. Segundo, a destituição de Marcus Howard de todos os cargos na empresa. Novamente, por unanimidade. Patricia Patterson apresentou as conclusões da auditoria. Em 10 anos, Richard e Marcus desviaram 30 milhões de dólares. Só a fraude fiscal totalizou 8 milhões de dólares. A empresa enfrentava multas potenciais de 50 milhões de dólares. Moção para prosseguir com a ação judicial completa contra Richard e Marcus Howard para a recuperação dos fundos roubados. Thomas disse, unânime. Eu ouvi enquanto eles desmantelavam tudo que Richard havia construído sobre mentiras. Seu nome seria removido do prédio, seus retratos retirados da sala de reuniões, seu legado apagado, exceto como um conto de advertência sobre a corrupção corporativa. Senhora Howard, disse Thomas, dirigindo-se a mim. A senhora consideraria vender suas ações de volta para a empresa? Na verdade, eu já as vendi, eu disse. Esta manhã, para um consórcio de funcionários por meio de um fundo de propriedade dos funcionários. Foram eles que realmente construíram esta empresa. Eles deveriam ser os donos. Silêncio. Então Patrícia começou a bater palmas. Outros se juntaram a ela. O preço de venda foi de 80 milhões de dólares, o valor justo de mercado, mas eu estruturei o negócio de forma que os funcionários pudessem pagar em 10 anos com os lucros da empresa. Eles finalmente seriam donos daquilo que haviam construído. A resolução do Conselho número 2025-2001 foi assinada às 8 horas e 47. Richard Howard está permanentemente banido de qualquer associação com a Howard Industries. Todos os contratos que levam sua assinatura estão sob revisão. Uma auditoria forense da última década está autorizada. Às 9 horas da manhã, tudo havia terminado. A dinastia Howard havia caído em menos de 2 semanas. O império de Richard, construído sobre 30 anos de mentiras e roubo, desmoronou exatamente 72 horas após aquele jantar de véspera de Natal. Estabeleci meus limites com precisão cirúrgica. Primeiro, o enquadramento legal. Toda a comunicação de qualquer membro da família Howard tinha de ser feita através do meu advogado, David Shen. O contato direto resultaria em ordens de restrição imediatas. Em segundo lugar, a ordem de restrição contra Richard, solicitada e concedida em 7 de janeiro. Ele não podia se aproximar a menos de 150 metros de mim, da minha casa ou do meu local de trabalho. O juiz, após analisar as imagens da véspera de Natal, acrescentou uma cláusula que o impede de me mencionar publicamente. Terceiro, separação digital completa. Bloqueei Richard, Marcus e Stephanie em todas as plataformas, números de telefone, e-mails, redes sociais. Eles deixaram de existir no meu mundo digital. Os bens da família foram divididos por ordem judicial. As contas de Richard foram bloqueadas até o julgamento. A casa da família seria vendida para pagar as custas judiciais. Os carros, o barco, a casa nos Hamptons, tudo foi vendido para satisfazer credores e multas. Só fiquei com o que era legalmente meu, o fundo fiduciário de 50 milhões de dólares da minha mãe, finalmente liberado, e os 80 milhões de dólares da venda das ações. Não queria nada que tivesse a marca de Richard. Quando Marcus tentou se aproximar de mim do lado de fora da Quantum Tech, a segurança o interceptou. Ela não quer te ver, disseram. Ele gritou sobre família e perdão até a chegada da polícia. Stephanie enviou uma carta por meio de seu advogado implorando por ajuda com suas dívidas. Pedi a David que respondesse,
A senhora Howard não tem nenhuma obrigação legal ou ética de ajudar. Por favor, não a contate novamente. Doei mais 10 milhões de dólares para criar a Fundação Eleanor Whitman para jovens acolhidos e jovens profissionais que escapam de famílias abusivas. A primeira bolsa de estudos foi concedida a uma jovem cuja família a havia deserdado por ela ter escolhido engenharia em vez de se casar. Não lhes desejo mal, disse a James Mitchell quando ele me perguntou se eu me sentia culpada. Só quero que saiam da minha vida. E agora saíram. Fraturas limpas cicatrizam mais rápido. 6 meses depois, as transformações estavam concluídas. A Quantum Tech abriu seu capital em junho. Minha participação acionária, que James generosamente me concedeu, valia 200 milhões de dólares no IPO. Toquei o sino de abertura na Bolsa de Valores de Nova York, no lugar onde Richard sempre sonhou em estar. Richard fez um acordo judicial, 5 anos de prisão federal, com direito à liberdade condicional em 3 anos por bom comportamento. Seu advogado disse que ele envelheceu 10 anos em 6 meses. Ele tentou me escrever cartas da prisão, mas elas foram devolvidas sem serem abertas, conforme minhas instruções. Marcos conseguiu um emprego como analista júnior em uma pequena empresa em Detroit, ganhando 60 mil dólares por ano. Seu perfil no LinkedIn ainda mostrava ex-vice-presidente da Howard Industries, mas todos sabiam a verdade. Ele havia se casado com uma mulher que desconhecia seu passado, mas a internet nunca esquece. As fotos do casamento vazaram, com comentários como: ela vai descobrir em breve que se casou com um impostor. Stephanie se reinventou como corretora de imóveis nos subúrbios de Nova Jersey. Seu Instagram, sob um novo nome, tinha 3 mil seguidores. Ela postava sobre origens humildes e recomeços, nunca mencionando seu passado. Alguém sempre comentava: você não é a garota do caso de caridade, antes que ela apagasse e bloqueasse a pessoa. A Howard Industries, agora sob propriedade dos funcionários, prosperou. O preço das ações se recuperou e ultrapassou os recordes anteriores. A empresa foi renomeada para Whitman Industries em homenagem a Eleanor. Seu retrato agora ocupa o lugar onde antes ficava o de Richard. Naquele ano, acompanhei 5 jovens profissionais que haviam escapado de famílias tóxicas. Nos reuníamos mensalmente para compartilhar estratégias sobre como estabelecer limites e construir uma trajetória de sucesso independente. A melhor vingança, eu lhes disse, repetindo as palavras de Eleanor, é uma vida bem vivida sem eles. Do meu escritório, eu conseguia ver o prédio da Whitman Industries. Às vezes, me perguntava se Richard conseguia vê-lo da cela dele. Eu esperava que sim. Naquela véspera de Natal, aprendi algo que mudou tudo: seu valor não é determinado pela aprovação da família. Durante 15 anos, aceitei a versão deles do meu valor, o caso de caridade, a obrigação, o animal de estimação fiel à espera de migalhas de reconhecimento que nunca chegariam. Acreditava que, se me esforçasse mais, conquistasse mais, provasse o meu valor mais uma vez, finalmente me veriam como família. Mas aquela noite no Le Bernardi me ensinou a verdade. Algumas pessoas nunca enxergarão o seu valor porque se beneficiam da sua cegueira para ele. Richard precisava que eu me sentisse inútil para poder roubar meu trabalho. Marcos precisava que eu me sentisse inferior para se sentir superior. Stephanie precisava de mim como forma de justificar seu desprezo pela crueldade dela. Meu conselho para quem está preso em uma família tóxica: documente tudo. Cada conquista que eles roubam, cada insulto que lançam, cada limite que ultrapassam. Não por vingança, mas para mostrar a realidade. Quando a manipulação psicológica faz você questionar seu próprio valor, as evidências te lembram da verdade. Estabeleça limites como se sua vida dependesse disso, porque depende. O momento em que parei de precisar da aprovação deles foi o momento em que me tornei livre. Agora eu decido quem tem acesso à minha vida, ao meu tempo, à minha energia. Às vezes, cortar laços é o maior ato de amor próprio. Eu não os odeio. Eu não os considero nada. São personagens de uma história que não conto mais. Hoje, dirijo uma divisão de inteligência artificial de 2 bilhões de dólares. Sou mentora de sobreviventes de violência doméstica. Durmo em paz sabendo que ninguém pode me humilhar em um restaurante porque não tem mais lugar à minha mesa. Esperei 3 horas naquela véspera de Natal, mas desde então tenho sido livre a cada instante. E se você ainda está esperando a aprovação da sua família, pergunte-se: o que aconteceria se você simplesmente parasse de esperar e começasse a viver?
Se você chegou até aqui, entende que às vezes a única maneira de vencer é parar completamente de jogar o jogo deles. Você já precisou se afastar de familiares tóxicos? Qual foi o seu limite? Compartilhe sua história nos comentários. Você não está sozinho, ah! E se você se identificou com isso, inscreva-se e ative as notificações. Compartilho histórias sobre justiça e estabelecimento de limites toda semana. Lembre-se, você merece respeito, especialmente da família.